Uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando algo da palavra de Deus essa manhã. Eu não sei, a gente que participa de convenções, assembleias já há algumas décadas, desde pequenininho, às vezes a gente pensa que vai ser igual toda vez, mas Deus nos surpreende, não é verdade? E Deus tem sempre alguma coisa nova a nos comunicar, a nos desafiar. E mesmo que a gente, às vezes, sente, quem sabe, até uma certa resistência, será que vou ou não vou? Às vezes é longe, custoso, mas parece que a gente acaba ficando com saudades desses encontros. Tem coisas que a gente, quem sabe, não sente tanta saudade disso, mas outras coisas de estar juntos, encontrar é muito bom. O nosso tema para essa assembleia e também para esse ano, qual é? Está aí, Juntos em Missão. Esse é o nosso tema. E eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre estar juntos em missão, sobre cooperação missionária e principalmente sobre o papel da igreja nessa cooperação missionária. Nós temos visto aqui várias apresentações que têm nos colocado diante de desafios, não é verdade? Inclusive o desafio do selfie. Vocês já apagaram o selfie do seu celular ou estão levando consigo? Está lá. Vá lá de vez em quando, dê uma olhada nesse selfie. Na verdade, a gente se vê no espelho toda manhã, e a gente já se lembra daquele pecador, daquele cara que precisa de Deus todo dia, da nossa dependência, não é verdade? Mas é bom lembrar isso aí. E eu gostaria que você fizesse, quando chegasse em casa, quem sabe, um selfie da sua igreja, pensando um pouquinho, incluindo. Inclusive, eu estava pensando nisso quando o pastor Jonathan estava mostrando aqui, ou falando sobre isso, o selfie. Vocês lembram o que tinha ali na apresentação, ali no PowerPoint dele? Uma foto da igreja, da comunidade, não é verdade? Então, o selfie, ele de alguma forma está inserido dentro de uma comunidade, dentro de um contexto, não é verdade? A Zazá falou sobre comunidade, de estarmos juntos, de trabalharmos juntos. E justamente essa expressão juntos em missão está no plural. Não é junto em missões, mas é juntos em missão. Há uma diferença importante em relação a isso. Muitas vezes nós temos saído, quem sabe, sós, quem sabe tentando fazer a obra por conta própria, fazer a obra missionária, fazer missões. Mas o nosso tema para esse ano é juntos em missão, que significa coletividade, está no plural. E missão no sentido bastante abrangente, tanto sendo igreja enviada por Deus, na missão de Deus para a comunidade onde nós estamos, a sociedade onde nós estamos, mas também para os mais remotos rincões do mundo, os lugares muitas vezes não alcançados. Eu diria que a resposta a esses desafios que nós temos ouvido é a igreja do Senhor. Essa estratégia que Deus escolheu, é a estratégia que Jesus preparou, iniciou, deu aos seus discípulos, é a igreja do Senhor. É a resposta para os desafios de um mundo sem esperança. Naturalmente, uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo. E ouvimos ontem, com bastante ênfase, e creio que importante, que nós precisamos pregar é a palavra de Deus. Não, quem sabe, os nossos princípios em primeiro lugar, não em primeiro lugar a nossa história, mas a palavra de Deus. E eu queria ler um texto que vocês conhecem muito bem, mas que, quem sabe, faz uma abordagem, quem sabe, um pouco diferente em relação àquilo que, quem sabe, muitas vezes nós falamos em termos de desafios missionários. Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Filipenses 4, 10 em diante. Paulo está terminando a sua carta
a essa igreja em Filipos, e ele tem um recado para essa igreja. E eu acho muito interessante que isso aqui está no fim do livro, ele não começa com isso, mas isso aqui é de alguma forma o fecho dessa carta de Paulo aos Filipenses, onde ele tem um recado importante que ele quer colocar, ele quer dar no fim disso aí. Acharam Filipenses? É moleza, né? Filipenses é fácil. É mais difícil achar Ageu, Miqueias, né? Mas Filipenses a gente acha fácil. Vamos lá. Alegro-me, diz Paulo, grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Vocês têm lido Missões em Marcha? Tá, não precisa ser agora, né? Se não leu, lê mais tarde depois. Tem excelentes artigos lá. Tem um artigo também, né, que fala sobre cooperação missionária. E eu cito dois textos, podemos dizer, um provérbio e um texto bíblico, num artigo sobre cooperação e missões. Na verdade, cooperação é uma necessidade. Não há muita alternativa para fazermos missões hoje, a não ser trabalhando juntos. Temos que estar juntos. Restam os lugares mais remotos, mais difíceis. As capitais dos países, na grande maioria, estão sendo evangelizados, têm igrejas, mesmo que às vezes subterrâneas, mas ali há uma presença da igreja do Senhor. Mas para os interiores, em muitos países, quem sabe nas ilhas da Indonésia, quem sabe em regiões onde a dominação é muito forte, de religiões não cristãs, é mais difícil. E sempre é mais difícil chegar até lá e mesmo motivar pessoas para irem até lá. É só cooperando mesmo que a gente pode ir mais longe. E tem um ditado que eu cito ali, inclusive no texto que está em Missões da Marcha, que é um citado, um provérbio. Dizem os africanos que é deles. Os chineses, eles falam que é deles, né? Quem sabe vários descobriram essa verdade, que se você deseja ir rápido, você corre sozinho. Agora, se você quer ir longe, se você quer ver persistência no trabalho, continuidade no trabalho, vá acompanhado. Ou o texto de Paulo em Efésios 4,16. Dele, de Cristo, né? Todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A figura do corpo,
o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Eu gosto muito dessa carta aos Filipenses. Eu sei que, inclusive, o Dr. Shedd tinha essa carta como uma das preferidas dele. E ele tem um excelente livro falando sobre a alegria em Filipos e na carta aos Filipenses. O início dessa igreja em Filipos, vocês lembram, em Atos 16, foi muito especial, com pessoas se convertendo, mas também uma oposição ferrenha e até, em momentos finais ali, naquele relato, vitória diante das autoridades romanas. Surge uma igreja heterogênea e foi ali estabelecido um relacionamento muito profundo e, eu diria, duradouro entre o apóstolo Paulo, o missionário, e essa igreja em Filipos. Nós não sabemos exatamente quantas vezes Paulo visitou essa igreja, a cidade de Filipos, mas parece que ele tentou passar por lá todas as vezes que estava por perto. Eu tenho a impressão que ele desviava até um pouquinho a sua rota de vez em quando para poder visitar os irmãos em Filipos, porque surgiu aqui uma relação muito íntima, muito próxima entre o apóstolo e essa igreja. Nós temos a carta aqui, que oficialmente foi enviada para Filipos, mas fica claro que houve também outras comunicações. Não sei se foi, sabemos que não foi via WhatsApp ou Facebook, né? E nem e-mail, mas através de mensageiros. E aqui, inclusive, no texto nós temos Epafrodito, que é um desses mensageiros que trazem notícias para o apóstolo Paulo, e ele também escreve para eles e envia notícias através desse servo. Uma igreja que participa com o apóstolo Paulo de uma forma bastante intensiva, bastante próxima, num relacionamento bastante profundo. Como movimento missionário brasileiro, de uma forma geral, e quem sabe a CIB de uma forma especial, nós dizemos que nós valorizamos a igreja local. E reconhecemos que é a igreja, mais do que qualquer outra instituição, qualquer outro elemento no trabalho missionário, é a igreja que é agente da missão de Deus. É a igreja que recebeu essa tarefa de cumprir a grande comissão. E, de fato, nós somos fortemente arraigados na igreja. E dependendo quase que exclusivamente no nosso trabalho missionário do apoio das igrejas locais, tanto quanto ao envio de obreiros, como também, naturalmente, sustento deles, como também na intercessão, na oração por eles. Eu tenho, viajando por aí, comparado, às vezes, de onde vêm os recursos financeiros, de onde vêm os candidatos para missões em diferentes países. E é interessante que, muitas vezes, no hemisfério norte, há outras fontes. Inclusive, há outras formas, muitas vezes, de entrar num movimento missionário. Nos Estados Unidos, é muito comum que fundações, quem sabe empresas, na Escandinávia, por exemplo, mesmo na Suécia, governos nos dão verbas para diferentes aspectos da missão global e da missão holística que nós estamos fazendo. Mas na América Latina, na África e na Ásia, em muitos países, dependemos quase que exclusivamente da igreja local. Nós não temos desenvolvido outras fontes, com alguma exceção, naturalmente existe, mas temos apoiado o nosso movimento, em primeiro lugar, nas igrejas. Eu não sou muito de carregar gravata, né? Mas, de vez em quando, né, em ocasiões assim mais importantes, a gente põe uma gravata. Mas eu carrego essa gravata aqui por outra razão também. Essa gravata é africana. Eu ganhei ela numa conferência na África uma vez, e tem os 5 grandes animais, the Big Five, da África. Depois vocês podem olhar de perto, se quiserem. Não cheguem muito perto, mas podem olhar aqui. Esse que segura aqui a gravata, não sei nem como é que chama, prendedor, ou como é que é, ele é da Coreia do Sul. A sua mais bonita tem as bandeiras, né?
pastor Renato tem uma bonita que ele ganhou de um amigo dele. Mas esse aqui é da Coreia do Sul. O que caracteriza um movimento missionário na África e também na Coreia do Sul, apesar de muitos recursos extras que eles têm, inclusive algumas fundações que têm surgido, é o apoio da igreja local. São movimentos missionários a partir da igreja local e com a finalidade de plantar igrejas em outros lugares. Algo que, quem sabe, em alguns, principalmente movimentos do norte, na Europa, se perdeu um pouco essa perspectiva de plantação de igrejas. Claro que o testemunho sai, inclusive através da ação social e outras formas importantes que fazem parte da missão. Mas muitas vezes tem se perdido essa ênfase na plantação das igrejas. O movimento que nasce da igreja local gera igrejas em outros lugares. E isso é tremendamente importante. Coreia investe muito trabalho em Israel. O movimento coreano é fantástico. Só como um pequeno parêntese, estive lá no Conselho Missionário, na Associação Missionária da Coreia, algum tempo atrás, e eles me disseram que tem 25 mil missionários. 25 mil missionários. E eu disse, glória a Deus. Ele disse, não, isso não é nada. O nosso objetivo é chegar a ser 150 mil missionários até o ano 2025. Segurem-se, os coreanos estão vindo aí, mais e mais. Os chineses também, e outros. E fazem um excelente trabalho em muitos lugares. Às vezes com dificuldade de contextualização, mas isso é outra questão aqui que nós precisamos ver. O missionário Paulo, autor dessa carta aos Filipenses, ele entende a importância da igreja na expansão do reino. Ele valoriza essa participação da igreja local no seu trabalho missionário. Na verdade, ele não consegue ver o seu trabalho sem o apoio dessas igrejas, na verdade. Tem momentos que ele tem que se virar, ele vira um fazedor de tendas, não é verdade? Mas o que ele todo o tempo está buscando é a participação da igreja no avanço da obra missionária. E ele tem esse relacionamento, não em primeiro lugar pensando em obter recursos, mas porque ele quer ver a igreja envolvida. E ele sabe a bênção que isso é para a igreja, de estar envolvida. Ele está zelando pelo crescimento quantitativo e qualitativo das igrejas que estão envolvidas, não só aquelas que ele está plantando em diferentes lugares. E é claro, ele quer essa ligação. É a igreja que gera a igreja. É a igreja que precisa dar o norte no estabelecimento de novas igrejas. Para isso, Paulo trabalha, gerando comunidades, pregando o evangelho, vendo pessoas se convertendo, batizando-as, ou outros da sua equipe, para que ali também se forme uma comunidade que adora ao Senhor Deus. Como missionários, sabemos da importância do contato com a igreja local, com as igrejas de apoio, com as igrejas que estão intercedendo, com as igrejas que nos dão a orientação em relação ao trabalho. Eu diria que hoje a situação é quase covarde, não é verdade? Em comparação com o tempo de Paulo. Naquela época, as dificuldades de comunicação eram bastante grandes. Havia rotas, havia barcos, havia caminhos para você caminhar, quem sabe ir de camelo ou de cavalo. Mas a situação hoje é muito diferente, não é verdade? Essa facilidade que nós temos de comunicação. Não há desculpa para não ter contato com a igreja. Não há desculpa para não ter contato com o missionário no campo. Nós temos essa facilidade, através, naturalmente, de toda a tecnologia que tem se desenvolvido com e-mails, com internet, telefones celulares, WhatsApp, Facebook e assim por diante, Twitter e outras coisas que estão aí, né? E a coisa torna-se cada vez mais rápida, mais fácil nesse sentido. Às vezes eu acho que até nós achamos que a comunicação é tão fácil que nós negligenciamos manter o contato.
E às vezes, quem sabe, não damos também a importância ao contato pessoal em muitos casos. Nunca o movimento missionário pode ter tão boa relação, ter um contato contínuo com a igreja como em nossos dias. Costumo mencionar quando meus pais chegaram ao Brasil, em 1957, eu já tinha alguns anos de idade, não tantos assim, né? Ia completar 5 anos. Mas levava naquela época, pelo menos 3 semanas para vir de navio da Suécia para o Brasil. Às vezes o navio também pegava fogo, como aconteceu no nosso caso, e aí levamos alguns dias mais. 4 semanas era mais ou menos normal, porque parava em vários portos para reabastecer, para carregar, descarregar. Hoje eu faço o mesmo trajeto em, no máximo, 14 horas de voo. Aí depende um pouco da conexão, quanto tempo mais a gente leva. Uma carta levava pelo menos 1 mês para chegar, porque era de navio, né? Pelo menos 1 mês. Isso se o correio não estava em greve. E aí levava outro mês para receber a resposta. Hoje, mesmo, quem sabe, com dificuldades econômicas, muitas vezes, nós podemos nos locomover, podemos chegar em diferentes lugares, nos conectar, podemos assistir ao vivo aquilo que acontece em outros lugares do nosso mundo. Eu acho que essa relação é uma questão de sobrevivência para o missionário, mas também para a igreja, mantendo o seu interesse por missões, envolvendo a igreja num projeto missionário. E às vezes, quem sabe, nós precisamos trabalhar tanto a disciplina como a criatividade nessa comunicação, tanto da nossa parte como missionários, como da nossa parte como igrejas. Paulo fala algumas coisas nessa carta que eu queria mencionar. Eu diria que é uma carta que faz uma declaração de amor à igreja. Não sei se vocês têm lido a carta aos Filipenses dessa forma, mas é uma carta de amor. Ele tem um tom pessoal, eu diria até um tom de uma certa intimidade nessa carta, que a gente não vê nas outras cartas de Paulo. A gente nota essa alegria de Paulo, a satisfação pelo carinho, pelo cuidado que a igreja lhe tem dispensado. E eu quero que esse sentimento de Paulo influencia também, naturalmente, a forma como a igreja vê o missionário, como a igreja está envolvida e quer estar envolvida, orando, contribuindo, né? Uma motivação para a igreja estar presente. Nós temos visto, às vezes, tensões, e eu tenho participado de muitas reuniões, inclusive aqui no Brasil, entre líderes de igrejas, denominações e líderes de agências missionárias, ou de contatos entre missionários e a sua igreja. E a gente pode sentir, às vezes, essa tensão como se fossem concorrentes. Como se a igreja local fosse uma concorrente ao trabalho missionário, ou que o trabalho missionário estivesse concorrendo com a igreja. E eu creio que nós precisamos, se ainda existe isso em alguma forma, acabar com essa dicotomia, com essa separação entre igreja e missão. Porque uma igreja que não está na missão de Deus não é igreja. E uma missão que não está vinculada à igreja do Senhor não é a missão de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós notamos essa preocupação de Paulo também com o bem-estar da igreja. Não, em primeiro lugar, com o seu próprio bem-estar. Ele não está, em primeiro lugar, preocupado com a sua sobrevivência no campo. Quem sabe é o de menos, pelo menos nessa carta. Na verdade, a maior parte dessa carta, como vocês sabem, versa sobre o bem-estar da igreja em Filipos. E vejam que Paulo escreve a Roma, a igreja dos romanos. Ele diz em Romanos 1, 11 e 12, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos
por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eu creio que uma pergunta que nós precisamos fazer, como líderes denominacionais, como líderes de missões, quem sabe em todos os setores em que estamos envolvidos, e pensando nos nossos departamentos, juntas, e tudo aquilo que nós somos como CIB, é como podemos melhor apoiar as igrejas que nos fornecem o material humano, que nos dão os recursos para os nossos ministérios, inclusive para a obra missionária. Paulo tem uma atitude pastoral aqui nessa carta. Não, em primeiro lugar, colocando as suas estratégias, as suas ideias, quem sabe, mesmo que ele tenha ensino a dar, mas olhando para a igreja, a necessidade da igreja, o cuidado, o incentivo às igrejas. E eu creio que é um modelo a ser seguido. Nós precisamos, irmãos, achar formas de incluir as igrejas, de motivar as igrejas e não de excluí-las. Quem sabe, formas criativas para motivarmos as nossas igrejas locais, os nossos pastores, os nossos líderes, para que estejam envolvidos nessa obra missionária, que abrange tanto o nosso país, e nós ouvimos aqui de grupos ainda pouco alcançados no nosso próprio país, 127 das tribos indígenas brasileiras, de mais ou menos 350, nunca tiveram o privilégio de ouvir algo sobre Jesus Cristo. Pode ser radical, mas nem a Igreja Católica está lá, nem o CIMI da Igreja Católica. E aqui nós estamos grande igreja, podendo fazer muita coisa. Como podemos estar mais envolvidos? Que Deus nos dê criatividade, que Deus nos dê da sua graça, para entendermos como podemos estar trabalhando mais juntos, e não com esse sentimento de concorrência de alguma forma. Isso não é bíblico. E Paulo vai fortemente contra esse pensamento. Um outro aspecto que eu acho interessante aqui é a questão de Epafrodito. Não sei se vocês têm estudado um pouquinho sobre ele. Certamente todos vocês já têm pregado sobre ele, os pastores. Mas eu acho muito interessante esse missionário de curto prazo, Epafrodito. Nós não sabemos muito sobre ele, mas é um enviado da igreja de Filipos para estar com Paulo em Roma, quando Paulo está preso ali. Ele veio para apoiar, para dar também um alento, um carinho da igreja, né? Um cheirinho da igreja com o apóstolo Paulo, para o apóstolo Paulo. Um jovem que representa a sua igreja, e Paulo diz que ele faz o papel da presença da igreja com o missionário, ajudando, cuidando dele. Infelizmente, nós sabemos que o tempo que Epafrodito fica é curto, e esse tempo precisa ser descontinuado devido à enfermidade. Mas tem dois aspectos que eu queria mencionar relacionados com o apóstolo Paulo e Epafrodito. Primeiramente, justamente que Epafrodito é a igreja em Filipos que está junto com Paulo. A igreja toda não pôde vir, né? A gente pode entender isso. E por isso enviam esse jovem. Paulo diz que ele é um mensageiro da igreja, o seu auxiliar por parte da igreja junto a ele ali. E é muito interessante, sabe qual é a palavra que ele usa para mensageiro? Apóstolo. Epafrodito é um apóstolo, enviado pela igreja. Apóstolo significa enviado, sinônimo de missionário, né? Eu gostaria que alguns apóstolos por aí entendessem isso, viu? O que significa ser apóstolo? Auxiliar é a palavra que nos dá liturgia. Quer dizer, a presença desse apóstolo jovem Epafrodito significa um culto a Deus,
um serviço ao Senhor. Paulo usa palavras fortes para falar sobre esse jovem Epafrodito. E Paulo diz que ele supriu a vossa carência, a carência da igreja, de socorro para comigo. Eu gosto dessa ideia da igreja estar junto com o missionário no campo. É claro que se toda a igreja vem, né, irmã Silvana, ao mesmo tempo, fica meio complicado, né? Mas a presença da igreja junto ao missionário é algo confortante, é algo que realmente anima, que ajuda, né? Às vezes não pode ser fisicamente, mas o missionário sentir que a igreja está junto. Alzira e eu tivemos um acidente muito feio há 31 anos atrás. Alguns de vocês lembram. E a gente ficou até perguntando onde é que estava a intercessão, né? Onde está a igreja? Ficamos sabendo, algumas semanas mais tarde, a Alzira ainda estava no hospital, que uma irmã, lá no norte da Suécia, ela escreve e diz: o que aconteceu naquele dia 10 de julho de 87, que foi isso aqui? O que aconteceu naquele dia? Eu senti a necessidade de orar especificamente por vocês. A igreja estava junto conosco, né? No momento a gente nem entendeu isso, e foi difícil, né? Nós temos um antes e um depois, principalmente esse ano 87, que inclusive foi o ano que nós perdemos o saudoso Everaldo. Mas a igreja estava junto. Paulo diz aos romanos o seguinte, quando ele busca o apoio deles para o trabalho de chegar até a Espanha: desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Romanos 15, 24. A palavra que Paulo usa aqui, encaminhado, vocês já me ouviram falar sobre isso, dá justamente essa conotação de ser enviado com recursos, suporte, com a presença da igreja. Em outras palavras, um convite que Paulo faz para a igreja em Roma para ser parceira quando ele está indo para o extremo ocidente do seu mapa, os confins da terra, a Espanha. E a mesma palavra é usada por Lucas, em Atos 20, 38, onde ele usa sobre acompanhar. Atos 21, 5, fala que todos acompanharam, essa mesma palavra. Quer dizer, não é apenas um tapinha nas costas e diz: Deus te abençoe. De vez em quando a gente vai se lembrar de você. Mas é uma sociedade, é uma participação. Em 1 Coríntios 16, 6, 11, Paulo usa de novo essa expressão para falar de encaminhar, incentivando a igreja em Corinto, na Caia, de estar com ele. Ele diz: e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que tenho de fazer. Ele não está tentando fazer missões sem a igreja. Ele quer que a igreja o acompanhe. Não é algo passivo da parte da igreja, mas de uma associação com o missionário, sendo parte integrante do projeto de missões. O segundo aspecto que eu acho interessante em relação a Epafrodito é, naturalmente, o envolvimento de jovens no trabalho missionário. A gente não sabe bem a idade de Epafrodito, mas parece que ele é mais jovem. Nem sabemos o que acontece depois, quando ele volta, né, para a sua casa. Mas eu tenho certeza que essa experiência com Paulo marcou a vida de Epafrodito. O que vocês acham? Certamente o fez um defensor da causa missionária. Inclusive, a recomendação que Paulo dá para receberem Epafrodito é impressionante, né? Eu gostaria de ir alguma vez com essa recomendação. O jovem impressionou o apóstolo
E certamente, Paulo investindo nesse jovem, era alguém que daria continuidade ao trabalho missionário. Quem sabe na igreja local, quem sabe como pastor de missões, quem sabe como presidente do conselho missionário, nós não sabemos. A verdade é que as missões de curto prazo têm sido uma enorme bênção para as missões a longo prazo. E o MOB está fazendo um trabalho muito interessante aqui, levando jovens para diferentes lugares. Vocês acham que os jovens que participaram da construção da igreja lá no Piauí, eles são os mesmos quando voltaram? Além das bolhas nas mãos? Ficaram marcas. Ou aqueles que têm ido para diferentes campos de missões. Missões como a Jucum, como a OM, Operação Mobilização, e outros, o EC e outros, têm feito um trabalho muito interessante de levar jovens. Às vezes a gente vê certas fragilidades, certas debilidades, mas muito do recrutamento que as missões estão fazendo, as igrejas estão fazendo, vem desses jovens que têm tido uma experiência curta de campo. Às vezes o trabalho que eles realizam no campo não é o mais importante. Às vezes até, nós como missionários, às vezes, na verdade, podemos achar que eles estão atrapalhando um pouco. Mas a experiência que eles têm os marca. E para o movimento é tremendamente importante. Eu creio que temos um aspecto interessante aqui, nesse investimento que a igreja tem feito em Epafrodito. Bom, então é a igreja cumprindo a sua vocação, participando desse ministério missionário de Paulo. Paulo vê o tempo todo a igreja como parceira nessa obra missionária. E se vocês leem de novo Filipenses, notem às vezes que Paulo usa expressões que falam sobre essa sociedade, sobre essa associação, sobre essa parceria, sobre essa cooperação. Eu vou citar rapidamente alguns só, vocês vão achar muitos outros. Capítulo 1, verso 5, ele fala que vocês são cooperadores no Evangelho. A palavra que ele usa ali é koinonia. No verso 7 ele fala, vocês são participantes da graça comigo. 1:27 ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Ele podia dizer, evangélica batista independente, lutando juntos. 2:2, e aqui foi o texto que o pastor Jonathan, inclusive, nos levou a pensar sobre essa identificação com a mentalidade, com a mente de Jesus Cristo, ter o mesmo sentimento dele. E Paulo fala várias vezes, unidos de alma. 2:18 ele diz, alegrai-vos e congratulai-vos, festejai comigo. E quando ele vai falar sobre Epafrodito, ele fala sobre um irmão, mas ele fala também do cooperador. E a palavra que ele usa é sinergia, se vamos traduzir assim. Quer dizer, um efeito sinérgico que existe aqui, que não é apenas 1 mais 1, mas que é exponencial, que é multiplicador. E ele fala também dele que ele é um companheiro de lutas, alguém que dá vida um pelo outro. 4:3 ele usa de novo essa expressão companheiro de jugo. 4:3 ele fala de cooperadores meus. E o texto que nós lemos falando sobre associando-vos na minha tribulação. E ele fala de uma igreja que se associa com ele. Trata-se, em resumo, de uma cooperação, uma participação em todas as áreas. Na graça, na salvação em Cristo Jesus, na divulgação, na defesa do Evangelho, nas tribulações, nas perseguições, na oração, na luta espiritual, na união de esforços, mas também de pensamento e propósitos, no trabalho diário a favor do reino, no sustento financeiro da obra e do missionário. O apóstolo Paulo envolve a igreja como um todo nesse projeto de missões. E aí vem o texto que nós lemos inicialmente, com o qual ele fecha o seu livro, falando sobre lucros e dividendos, a parceria financeira.
Paulo já afirmou várias vezes que a igreja precisa estar com ele. E ele meio desabafa, não é verdade? E ele diz que somente a igreja em Filipos o apoiou numa determinada fase do seu ministério. Parece que o tempo, quem sabe, na Macedônia e Acaia, já na Europa, o afastou um pouquinho, quem sabe, das igrejas na Palestina, na Ásia Menor. Nós não sabemos, na verdade, quanto que ele recebia antes, mas é possível que houve uma certa distância aqui, tanto em termos de tempo, como também de geografia. Mas também, quem sabe, em termos de estratégia. Paulo muda de continente. De repente, ele está alcançando outros povos. E a gente pode imaginar que alguns estavam ainda meio desconfiados se realmente o evangelho tinha que ir tão longe assim. Nós ainda temos muita gente para alcançar aqui, na Palestina. Ainda tem muitos judeus que precisam ser alcançados. Ainda tem muitos na Ásia Menor, né? Paulo não sabia que o pastor Jonathan e a pastora Silvana iam estar em Israel, né? Ele, inclusive, sente pelo seu próprio povo. Mas, quem sabe, alguns estavam achando: Paulo, você está indo longe demais, está ficando difícil, né? Deixa esse pessoal. Sabe, eu estou vendo certas coisas assim acontecendo em nossos dias. Houve algo que marcou, e eu achei que ia só mexer com os Estados Unidos, mas, na verdade, o 11 de setembro, o 9/11, mexeu com as missões internacionais. A gente, em contato com igrejas, fundações nos Estados Unidos, nota que o desejo de investir, principalmente no mundo muçulmano, diminuiu bastante. Tem exceções. Mas eu já ouvi expressões dizendo: eles que vão para o inferno. Eles vêm nos matar aqui, são terroristas. Não queremos saber deles, não. A gente não vai dar dinheiro, não queremos nem eles no céu conosco. Isso aqui é sério, porque muitas vezes nós temos preconceitos em relação a povos, em relação a lugares do nosso mundo. Nós achamos que alguns são, sim, dignos de receber o evangelho, outros não. Por que os quilombos no Brasil não foram alcançados até agora? Por que 127 tribos indígenas no Brasil não foram alcançados? Por que os ciganos Colom não foram alcançados? A gente não tem nem coragem de chegar perto deles. Eles vão nos roubar ou nos enganar. Eu não sei. Mas eu posso, quem sabe, ver algo do apóstolo Paulo aqui, dizendo graças a Deus por essas novas igrejas na Macedônia e na Acaia, que agora estão entendendo, estão me acompanhando. Quem sabe os outros não tinham condições mesmos. E eu não creio que ele tenha quebrado, né, a relação com Jerusalém, porque, inclusive, ele voltou para Jerusalém depois da terceira viagem missionária, com oferta desses irmãos. E o seu desejo era ver também os seus conterrâneos acharem o Messias, o Cristo. A boa notícia é que a igreja em Filipos apoiou o seu missionário. E o fez de uma forma convincente. E alguns princípios que Paulo coloca aqui, eu estou terminando. Em primeiro lugar, ele diz, no texto que nós vimos, que o missionário sabe viver tanto na fartura como na escassez. Eu aprendi a viver assim, diz Paulo. Deus me sustenta. O esvaziar-se de si mesmo, sair da sua zona de conforto,
ter a coragem de enfrentar isso, como os nossos missionários têm, graças a Deus por isso. Convivendo nesse mundo de missões, eu vejo a desigualdade de condições. Eu estou frequentemente em reuniões com grupos internacionais de várias culturas, de vários países, e eu vejo a diferença de salário, de condições, de trabalho que missionários têm, os que vêm do norte e os que vêm do hemisfério sul. Quando o missionário Dema e a irmã Ana, a missionária Ana foram para a República Centro-Africana, o Dema lembra disso. Uma preocupação deles era dos missionários suecos, e agora? Eles não vêm com as mesmas condições que nós temos. Eu acho que eu já contei para eles que um dia eles me perguntaram, eu estava junto lá em 96, né? Faz tanto tempo assim, Dema? 96. Eles me perguntaram, e se nós queremos sair comer, quem é que paga por eles? Eu disse, eles pagam. As equipes internacionais estão com essa questão o tempo todo. Os nossos missionários, eles não vão ouvir isso aqui agora, fecham os ouvidos, mas eles são heróis. Eles não estão sentindo mal, ouvimos isso aqui, estão felizes em servir o Senhor. E Deus tem sustentado. A fama dos nossos missionários brasileiros no mundo é a melhor possível, irmãos. É a melhor possível. Por onde eu vou, eles dizem, não dá para mandar mais alguns brasileiros para cá, não? Porque além deles serem alegres, fazem bastante barulho, eles têm fé em Deus. Eles plantam igrejas. Eles estão envolvidos na missão total, integral. E o pessoal está esperando a gente mandar mais gente. Não é por acaso que a Zazá lidera uma missão. Eu podia citar outros. O missionário aprende a viver com aquilo que Deus dá. E isso, diz Paulo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Agora, irmãos, a gente usa esse verso de uma forma meio relaxada, não é verdade? Em que contexto Paulo fala isso? No contexto do trabalho missionário, onde ele está acostumado, inclusive, a se sacrificar, a ter pouco, às vezes, de lutar. É nesse contexto que ele fala isso. Não quando ele está com todos os recursos nas mãos e, quem sabe, enfrentando uma pequena dificuldade. Quando Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias, em que contexto é? Da grande comissão. Às vezes a gente quer ser fortalecido em tudo, às vezes a gente quer a presença do Senhor Jesus Cristo conosco, caminhando conosco pelos caminhos que nós escolhemos, sem estar envolvidos na missão de Deus. O terceiro aspecto que nós vemos aqui é que a igreja participa do sustento do seu missionário, independente da sua condição econômica. Eu gosto quando Paulo escreve sobre as igrejas na Macedônia e Acaia, ele diz em 2 Coríntios 2, referindo-se à oferta aos pobres em Jerusalém, porque eles se sentem endividados a eles, receberam das bênçãos espirituais e querem também oferecer daquilo que Deus tem lhes dado. E Paulo diz o seguinte, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. É bonito, não é? Mas é sério. Porque eles, testemunho eu, diz Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos,
mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Que exemplo dessas novas igrejas na Macedônia, uma característica, mas uma atitude realmente de entrega da parte deles. Paulo também diz nesse texto que a igreja que investir na obra de Deus pode contar com o suprimento de Deus para todas as suas necessidades. E de novo um texto que muitas vezes nós extraímos do seu contexto, né? Essa promessa de prover aquilo que necessitamos, é nesse contexto que está inserido. Participar financeiramente da obra missionária significa, diz Paulo, fazer um investimento rentável. E eu não sou especialista em contabilidade, quem sabe o irmão Marconi tem que explicar para nós aqui, mas essas expressões contábeis de Paulo, dar e receber, donativo, aumento do vosso crédito, fala em pobreza, riqueza, abundância, escassez, necessidades e ser suprido. E a argumentação do apóstolo Paulo é muito interessante. Ele diz que a principal razão para que os filipenses participem, dando para a obra missionária, não é, em primeiro lugar, o sustento do próprio missionário, ou do projeto que ele tem, mas o investimento que fazem numa conta deles, que dá bons juros e que aumenta o crédito. Será que alguém acredita nessa argumentação de Paulo? Nosso saudoso colega pastor Edson Queiroz, que esteve inclusive conosco na Assembleia 2 anos atrás, ele falava do prédio de educação religiosa que foi construída lá em Santo André, na primeira igreja batista de Santo André. Quem sabe vocês já viram lá. E ele falava que esse prédio é a sobra, é o resto. Nós precisamos construir esse prédio, que tem vários andares. E a melhor forma de construir esse prédio foi investindo em missões. Foi quando a igreja se tornou fiel na obra missionária, no sustento dos missionários, na participação, e a igreja enviou vários missionários, né? Às vezes até por conta própria, né, pastor Taborda, ali para Angola, né? Não foi tão fácil, mas foi justamente nessa fase de forte investimento em missões que eles construíram aquele prédio. Pastor, se você quer fazer uma nova construção, participe em missões. Eu te desafio. Se você quer renovar a sua igreja, participe em missões. Isso vai aumentar a sua conta bancária da igreja, do crédito que Deus tem para você. Eu não sei. Às vezes nós escolhemos aquilo que queremos acreditar ou não da palavra de Deus. Mas os filipenses conhecem o seu pastor, conhecem o seu missionário, e eles contribuem generosamente. Em seu cuidado pastoral pela igreja, nesse amor que Paulo tem pela igreja em Filipos, nem a área econômica escapa. E eu creio que há princípios espirituais, profundos e importantes em tudo isso aqui. Creio que vale a pena refletir sobre esse relacionamento entre a obra missionária e a igreja. Como CIB, não queremos fazer missões sem as igrejas. Nem podemos. Se recebemos alguma doação de fundações nos Estados Unidos, a gente não vai dizer não, quem sabe. Dependendo, né, das exigências que existem por detrás disso, porque às vezes vem, né, com alguma coisa assim. Mas nós queremos ver algo crescendo a partir das nossas igrejas. O DNA da nossa missão na Suécia, do trabalho missionário aqui, em mais de 40 países onde nós estamos, igrejas foram formadas, é um DNA missionário, da igreja fazendo o trabalho missionário. A igreja precisa estar junto com o missionário no campo, e o missionário precisa ter a igreja no seu coração. Assim como é a responsabilidade da igreja orar pelo missionário, o missionário tem a responsabilidade de orar por suas igrejas. Amém? Zelar pelo bem-estar da igreja. E, na verdade, todos nós somos igreja.
independente da estrutura na qual trabalhamos. É uma questão de atitude. Se realmente amamos a igreja que servimos ou que nos apoia. E como nós podemos transmitir esse sentimento? Quem sabe escrevendo uma carta de amor, como Paulo faz. Quem sabe declarando isso de outra forma. Mas principalmente, tendo um relacionamento correto, transparente, numa relação de amor, amor divino, que necessitamos. Eu costumo falar às vezes, teologicamente, que nós precisamos de uma eclesiologia missional e precisamos de uma missiologia eclesial. Nós precisamos ter uma visão da igreja, uma eclesiologia que é formada pela missão de Deus. A igreja enviada para o mundo. Uma igreja sem ser norteada pela missão de Deus, sem fazer parte, sem ser, esse braço, esse agente da missão de Deus, eu não vejo que é uma igreja. Mas precisamos também uma missiologia que inclui a igreja, uma missiologia eclesial, uma missiologia que não exclui a igreja do Senhor. Por quê? Porque estamos juntos em missões. Amém.